Fala, nação, sejam muito bem-vindos. Pessoal, estamos de volta aí. Vamos ver aqui o que o Mauro César, né, vai falar sobre o momento aí do Flamengo. Um momento difícil, aquele debate de sempre, né? Mauro César, Arnaldo, aquele debate sobre o Flamengo, que às vezes gera polêmica, às vezes não. Geralmente, não vamos mais ficar criando polêmica, vamos botar o que tem. Que tem gente que acha ruim de tudo, mas o Mauro César, geralmente o Mauro César é mais puxado pro tom polêmico, né? E ele falou sobre o momento do Flamengo e sobre a galera que tá aí, os flamizentos, como ele falou, né? Vamos ver também o que o Mauro César falou, vamos ver também o que o Arnaldo, né? E a bancada falou aí. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se inscrevam e deixem as suas opiniões nos comentários, se não for te pedir muito, beleza? Então, é carnaval, mas temos que trabalhar, né, pessoal? Então, se liga aí, ó. E o Flamengo ainda por se ajeitar, isso pressiona um pouco mais o Flamengo ou é muito cedo para qualquer coisa? Para o flamimizento, para a pessoa lúcida, é claro que não, são 3 pontos. Comecinho de campeonato. O Flamengo só vai voltar a jogar no campeonato possivelmente no dia 11 de março, vai ficar um mês fora, caso se classifique no Campeonato Carioca para a final. O jogo do Mirassol deve ser adiado, né? Porque vai ficar próximo ali da final. Então, o Flamengo vai ficar mais distante ainda. Pode ser que entre até no rebaixamento aí, ficando fora de rodadas. Muito começo do campeonato, esse tipo de preocupação só na cabeça de gente meio louca, né? Evidentemente, é só o começo do campeonato. Ano passado, nós tivemos vários altos e baixos, todas as equipes. Mas a gente não aprende nunca. Você faz essa pergunta todo ano para mim, né? Quer dizer, você quer insistir numa coisa que não dá para debater, cara. Debater o quê? Ah, vai ter uma pressão. Ah, tá em 10º. 3 pontos. Pô, para quê? Para daqui a algum tempo falar, nossa, aí o tal time reagiu, encostou, passou à frente. E todo aquele roteiro mais do que previsível que a gente já sabe que tende a acontecer nos campeonatos, que é Palmeiras, Flamengo, eventualmente um ou outro aí que vão ficar lá na frente brigando pelas posições mais importantes. Se chegar lá pelo meio do campeonato e tiver de 10º, aí sim, aí é outra história. Aí você tem uma amostra muito maior, né? E essa temporada é bem diferente por conta dos estaduais aí misturados, né? O que eu acho que é uma evolução é perceber que muitos torcedores estão defendendo tanto o Flamengo como do Botafogo, que joga com um time misto, reserva no domingo do Carnaval, entre os dois, jogo do Carioca. O Botafogo tem que jogar em Potosí pela fase preliminar da Libertadores e o Flamengo vai jogar na Argentina contra o Lanús pela Recopa. Ou seja, torcedores não estão dando, não digo todos, mas muitos, claramente, tanta importância a um clássico entre os dois rivais pelo Campeonato do Rio de Janeiro. Tento fazer uma outra pergunta para você, que aí é sobre o jogo, o que o Flamengo, no fim das contas, ganhou do Vitória e tal. Não foi exatamente um grande jogo do Flamengo, mas ganhou. Talvez seja o mais importante nesse momento, fazer ponto. É isso? Se o Flamengo usasse uma camisa verde, um calção branco, vencesse dessa maneira, eu dizer que o Flamengo compete, que o Flamengo é competitivo, isso, aquilo, outro, que ganha quando joga mal, né? Mas como é o Flamengo, aí tem que fazendo um jogo bem físico, de muita bola longa, pressionando alto também em vários momentos. E é um jogo difícil. Lá é um jogo difícil. Costuma ser um jogo difícil, né? O Vitória pode ser frágil fora de casa em alguns momentos, mas em casa não. E foi um jogo, foi uma vitória importante num jogo em que o mais importante era ganhar. Claro que não basta jogar assim, mas tinha que vencer. O Flamengo tem que buscar pontos fora de casa, de qualquer forma, depois de ter perdido 2 pontos em casa para o Internacional e ter estado com derrota, né, na partida contra o São Paulo. Agora, Cebolinha muito bem, o passo do Léo Ortiz cirúrgico, e um ponto positivo. O time que tem que finalizar 30 vezes para fazer um gol, finalizou 2 vezes no alvo, fez 2 gols. Teve um aproveitamento brilhante. Esse gol é um negócio sensacional. É o último lance do primeiro tempo. Ao invés de tocar a bola para o lado, gastar o tempo, está 1-0, vamos levar 1-0 para o vestiário, o Ortiz coloca aí o Everton Cebolinha na cara do gol e ele faz a finalização, domina a finalização perfeita para fazer o segundo gol. E acaba sendo o gol da vitória. E se nós tivéssemos um empate entre Flamengo e Corinthians em Brasília na Supercopa, possivelmente estaríamos até hoje vendo o Hugo e Rossi pegando pênaltis, né? Porque os dois pegam muito pênaltis. Os dois pegaram na rodada e realmente são muito bons disso. Talvez ficasse ali pegando pênalti a vida inteira e nunca terminasse esse negócio. Impressionante a precisão, tanto de um quanto do outro, nesse tipo de cobrança. E o Rossi pegou o pênalti do Renato Kaiser, que para mim não existiu. Como vários pênaltis que não existiram, que estão sendo marcados. Todo o contato. E um detalhe, esse jogo superou, acho que todos praticamente, em tempos recentes, no quesito simulação.
Os jogadores do Vitória põem a mão no rosto e rolavam no gramado como se tivessem sido espancados a qualquer contato. Qualquer contato. Caía, pedia falta, fosse falta ou não, e faziam aquele teatro mambebe canhestro que caracteriza o futebol brasileiro, especialmente. Negócio terrível. Negócio terrível. Toda hora se jogando. Está na hora de alguém fazer alguma coisa a respeito. Essa coisa de simulação, botando a mão no rosto, é que o VAR não pode interferir. Mas é demais, cara. Tá demais. Isso atrapalha muito o jogo, irritante, picota a partida e favorece esses hábitos. Aliás, o meu amigo Zé Peralta fez um levantamento, ele faz sempre esse levantamento, sobre tempo de bola rolando. É um negócio assustador. É um negócio assustador. Teve jogo que teve 45 minutos na rodada. Quer ver? Eu vou dizer qual foi. Fluminense e Botafogo. Rafael Klein, Arnaldo. Conhece? 45 Sim, minutos claro. e 23 de bola rolando. 45 e 23. Atlético e Santos. Ramon Abate Abel. Conhece, Arnaldo? 45 Opa. minutos e 53 de bola rolando. O jogo que teve mais bola rolando, incrível, foi do Sávio e Sampaio, que outro dia foi o que deu, nesse ranking, que foi o último colocado. 55 São Paulo e e Grêmio. 14. São Paulo e Grêmio. 55 e 14. Impressionante como isso acontece. Olha só, 45 minutos de bola rolando significa que o jogo, o produto líquido do jogo, né, não o bruto, foi de meio tempo. Meio tempo. E ontem, o Galvão Bueno, no final do jogo entre Inter e Palmeiras, estava dizendo: não, agora tem 100 minutos de futebol. Não, Galvão. Tem 45 segundos. E em muitas ocasiões, 46, é por aí. Metade do jogo não existe. Não existe. A bola não rola. Será que ninguém olha para esses números? Se ninguém na CBF está preocupado com isso, alguém tem que fazer alguma coisa. Não dá. E parte disso é essa coisa da simulação, que todos os times fazem, alguns mais ainda. E em alguns momentos vira método. Você passa o jogo inteiro fazendo isso. Amarra o jogo, favorece o juiz que gosta de trancar a partida, né? E você, com isso, consegue uma faltinha aqui, outra ali, um pênalti, que é também a maneira de você jogar bola na área do adversário, quando você não tem qualidade para você trabalhar uma bola e construir uma jogada. Tá difícil, cara. Tá muito difícil. Você tem uma enquete, quais são as duas coisas mais entre as duas, qual é a mais irritante no futebol brasileiro? Isso é que o Flamengo não fez algum grande jogo na temporada. Ah, o São Paulo fez o melhor jogo. Ah, o Palmeiras fez o melhor jogo. O Corinthians jogou bem. O Fluminense tem... O Flamengo não fez um bom jogo. Assim, um jogo que tenha cativado a gente, a não ser aquele primeiro lampejo contra o Vasco. Parecia ser... esse é o Flamengo do ano passado. Lembra? O melhor time do Brasil, o Sobras. Isso estranha. E estranha, o Mauro falou sobre isso durante as outras semanas, a má forma física de vários jogadores importantes do Flamengo. Sendo que esse ano o brasileiro começava antes, minha gente, para todo mundo. Né? E aí acho que tem no próprio Flamengo um contra-exemplo, que é o Everton Cebolinha. E desde que foi contratado pelo Flamengo, não correspondeu à expectativa e o ano passado foi um reserva de luxo, se machucou várias vezes e tudo mais. O Everton Cebolinha está bem condicionado fisicamente. Talvez tenha abdicado das férias, tenha colocado na cabeça que de lista de dispensa, né? Ele foi colocado lá em algumas possíveis negociações, ele poderia brigar pela vaga de titular. O Everton Cebolinha deveria ser exemplo para todos os outros jogadores do Flamengo, porque a coisa está valendo, os mesmos 3 pontos do brasileiro valem. Pode ser com muito público, pouco público. E aquilo que o Juca destacou, por exemplo, o Flamengo empatou com o Inter em casa e o Palmeiras já ganhou do Inter fora de casa. Os dois vão brigar pelo título cabeça a cabeça, como foi o ano passado. E a gente não está falando do estadual. Agora, Arnaldo, dane-se mesmo. Arnaldo, você não acha também que aí é porque do Flamengo exige-se, em função do time que tem, mais do que... Porque a boa atuação do Corinthians ou do São Paulo é uma atuação que, se for do Flamengo, a gente acha que não foi boa. Não no meu caso. Não? Não no meu caso. Eu não tenho o Flamengo do Zico, do Jorge Jesus como meu parâmetro. Não, eu estou falando do Flamengo jogar nas mínimas condições que ele tem. E ele não está jogando. Essa é aquilo. O Mauro descreveu esse jogo do Barradão. Criou 2 oportunidades de gol. Isso não é o Flamengo, normalmente. Está mais vulnerável na defesa. Não era uma marca do... Então, assim, o Juca, você falou assim, o Palmeiras está mais acertadinho que o Flamengo, mas por quê? Né? Porque o Flamengo não perdeu nenhum jogador e trouxe o Paquetá. A questão do Flamengo parece física, de foco,
O Mauro falou contra o São Paulo e eu concordei com ele, meio de soberba, né? E o futebol não permite. Né? Ninguém está exigindo que seja o Flamengo do Jorge Jesus ou do Zico. Que seja o Flamengo do Felipe Luiz. Não na sua plenitude, isso tem que ocorrer na parte mais importante da temporada, mas em alguns sinais, né? Agora, curiosamente, me dá a impressão que esse confronto com o Lanús ganhou a sua importância, né? Para que o Flamengo dê... Olha, estamos aqui. Agora a Copa é importante. O clássico passou a ser, eu acho, de alguma forma. O clássico o Botafogo está desmilinguindo, cara. Aí o Flamengo classificou em último e o Botafogo em primeiro no grupo. Cara, o Botafogo veio contra o Fluminense. Além de perder com um a mais, já perdeu 2 jogadores fundamentais por lesão. O Danilo foi bater uma falta na gaveta, se machucou batendo a falta. O Botafogo tá uma bagunça. E eu acho que o Flamengo vai passar pelo Botafogo, vai manter a chance no campeonato estadual, mas o jogo com o Lanús, sobretudo o jogo da Argentina, é um jogo desafiador, porque se o Flamengo for lá modo Salvador, ele vai perder do Lanús. Então, acho que o Flamengo tem que voltar a competir. É a palavra da moda, né? Eu julgo que fez essa observação, queria acrescentar o seguinte, me chama a atenção como em algumas aparições, declarações, os presidentes de Palmeiras e Flamengo se parecem tanto assim, na forma de pensar. Apesar da rivalidade, troca de farpas, né? E o último episódio foi com relação ao futebol feminino. Muito parecido. Só faltou a presidente do Palmeiras falar, eu concordo com o presidente do Flamengo. Claro, não com relação à grosseria que ele fez com relação a Renata Mendonça, mas com relação ao conteúdo da história. Sim, cobrando das emissoras, coloca dinheiro e tal, muito parecido. Agora, se eles deixassem de lado a vaidade, os dois, e juntos remassem em busca de mudanças no futebol brasileiro, sem dúvida, né, para melhorar, seria bem mais interessante. Tem toda Mas a razão. para isso, a primeira coisa seria acabar com o piso de plástico no Allianz Parque, né? Um estádio tão bonito, novo, bacana, um time tão forte como o do Palmeiras, jogar naquele negócio ali não dá, né? Ou pra não deixar passar. a tentativa de justificar o que fez o Andrés Pereira também, né? Porque foi outra coisa que ela fez, mas que é típico de quem vive do que ela... A questão aí do piso de plástico, salientando ontem, né? Eles falaram aí desse jogo. Teve um jogo entre Santos, né? Atlético Paranaense e Santos. Gramado horrível. Gramado não, aquilo não é gramado, né? Cara, esse gramado de plástico já deu o que falar, né? Já eram pra ter proibido isso aí, pô. Cara, eu não quero ficar falando do momento do Flamengo, mas porque é assim, velho. A gente tá vendo aí vários times, né? Com exceção aí do rival, não, o Palmeiras, que empatou e venceu 2. Mas não é todo mundo que vai ter esse desempenho. O Flamengo errou sim no começo, planejamento. Botou sub-20, mas sub-20 não deu conta. E também tem que responsabilizar o sub-20. Porque, pô, os caras têm 20 anos, de repente 20, 18 anos ali, já é homem, pô. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, pô. E até hoje eu trabalho, pô. Tive que assumir a responsabilidade cedo, os caras também assumiram. Mas, porque é menino. Menino, meu filho que tem 12 anos, não é mais menino. Tem que assumir a responsabilidade. O time tá mal, o time não foi bem. Né? Não foi um erro de planejamento. Simplesmente o sub-20 não deu conta de jogar o estadual. E aí teve que vir o time principal, né? Vieram fora de forma, né? Antes da hora. E fato, o Mauro tá certo, o time não tá bem, não está bem. Isso é fato. E sobre essa discussão, se vocês escutarem Mauro César falando, né? Se fosse o time com camisa branca, camisa verde e short branco, ele quis falar do Palmeiras, né? Que ontem o Abel reclamou da arbitragem de novo. Que ninguém marca pênalti no Palmeiras. Só que o Mauro César não quis prolongar. Por motivos que ele mesmo sabe. Que para evitar polêmica também, né? Mas por que quando os times de São Paulo fazem algo, não gera tanta repercussão? Corinthians é o último colocado do campeonato. Nem sei se, quer dizer, não sei se ele ganhou ontem. Nem sei, não acompanho o Corinthians. Não olhei nada hoje de manhã de jogo, só olhei mesmo do Flamengo. E a gente vê que quando é o time de São Paulo, não gera tanta repercussão o erro. Mas quando é o Flamengo, vou colocar o time do Rio, vou colocar o Botafogo, o Fluminense, Vasco. Vasco perdeu o Bahia, foi um arerê danado aí, o mídia falando até em demissão do treinador do Vasco aí, né? Do Diniz, né? Então, pô, cara, tem que ver isso. Por
que o time de São Paulo não é tão cobrado numa falha, nenhum erro como o do Rio, botar do Nordeste também, né? O time de São Paulo, os grandes, né? Os Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos não, o Santos tá mal das pernas, isso é fato. Quando faz algum erro, não gera tanta repercussão. Eu acho que foi isso que o Mauro César quis falar, né? Mas o Flamengo vai se recuperar, velho. Vai se recuperar. Tem time pra isso, tem elenco pra isso. O campeonato só começou. É uma luta, como se fossem dois boxeadores. Ou vários boxeadores se enfrentando. Quem tiver maior resistência vai chegar até o fim. A resistência que eu falo é o elenco. O elenco é a resistência de um time. Porque você tem um time que o Flamengo tem, um time forte, mas você tem um elenco forte. Lá na frente, muita gente vai se machucar, muita gente vai ser vendido, muitos jogadores não vão aguentar a carga de jogos. E quem tiver elenco, como o Flamengo tem elenco, a Arrascaeta não aguenta a carga de jogos, que é um jogador com físico menor, né? Não tem tanta resistência física, é a genética dele. Mas você tem o Carrascal, você tem o Samuel Lino, você tem o Cebolinha, que tá voltando a jogar bem. Então é aí, pessoal, que a gente vai ver quem é quem, né? Quem realmente tem elenco, quem tem time. Então só um time hoje. E a estratégia do BAP, eu acho uma estratégia válida de manter, né, esse mesmo time, e trouxe o Paquetá. Eu acho que, diferentemente do que o Juca aí, esse cara falaram aí, eu não... E sobre essa rusga aí de BAP, Leila, isso é antigo e vai render ainda muito assunto. Isso é fato. Ainda mais quando começarem aí o Flamengo, né, e o Palmeiras a se enfrentar, um começar a ganhar, o outro começar a perder, vai começar aquela resenha de sempre, né? Então, pessoal, essa é a minha visão, né? O Flamengo vai sobressair, vai começar a vencer, mas o Flamengo vai se sobressair naquela questão de quem tiver o melhor elenco, né? Então, vamos aguardar aí o desenrolar disso aí. Tamo junto aí e até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários. E se você quiser ajudar o canal, você não precisa financiar nada, você só pode ajudar a gente. Se você for comprar algo no Mercado Livre, Shopee, você compra para esse link que está na descrição, ou esse produto que está aparecendo na tela aí. Você pode clicar e comprar o que vocês precisam. Não precisa você comprar exatamente o que está, e você escolhe lá o que você quer comprar e você vai estar ajudando o canal, beleza? Obrigado a todos. Quem fez compras, quem não fez também, muito obrigado. Tamo junto, o canal é de vocês e até o próximo vídeo.